sejam bem-vindos ao podcast Descomplicando as Finanças Sustentáveis, uma série de 8 episódios dedicados ao tema precisamente das finanças sustentáveis. Este podcast resulta de uma parceria entre o Jornal Económico, o Centro de Finanças Sustentáveis do ISEG e a Embaixada do Reino Unido em Lisboa. Através de conversas com interlocutores britânicos e portugueses com reconhecido trabalho na área das finanças sustentáveis, temos como objetivo tornar o tema ainda mais acessível e destacar o papel do setor financeiro no combate às mudanças climáticas. Eu sou o Rodolfo Alexandre Reis, jornalista do Jornal Económico, e temos hoje a participação de Sofia Santos, economista especialista em finanças sustentáveis. Sofia, bem-vinda Obrigada. A este podcast e começo precisamente por lhe perguntar como é que olha para o futuro das finanças sustentáveis neste contexto de incerteza que estamos a viver, primeiro com uma pandemia e agora com esta guerra e todas estas mudanças políticas e sociais que estamos a viver a nível mundial. Muito bem, o tema do financiamento sustentável, eu diria que é um tema que não vai terminar, antes pelo contrário, ele tem se tornado mais relevante precisamente com a pandemia, com os temas associados à guerra que por sua vez também estão associados à questão da independência energética. E por isso eu penso que o tema do financiamento sustentável na realidade é hoje um dos temas centrais na agenda europeia e internacional do setor financeiro. E na realidade também é uma das áreas em que há uma maior oferta de trabalho, digamos assim. Portanto, se há um setor, um ramo de atividade que está à procura para contratar pessoas que saibam sobre o tema, sobre algum tema, é o tema do financiamento sustentável e, nomeadamente, ao nível dos vários interlocutores do setor financeiro. Por isso, este tema é muito relevante e tem a ver com como é que o setor financeiro pode ajudar a gerir melhor os riscos e ajudar-se a si próprio a gerir melhor os riscos e também que oportunidades de financiamento é que pode originar para que consigamos caminhar para uma economia neutra em carbono em 2050, que é um desafio já muito próximo, já só faltam 27 anos, pode parecer muito tempo, mas não é. E, portanto, é uma área que só vai crescer e já cresceu imenso nos últimos 3 anos e só vai crescer nos próximos anos. E que tendências são essas que podemos esperar para o futuro das finanças sustentáveis e, por outro lado, como é que elas podem ser afetadas por todo este contexto que vivemos atualmente? Atualmente, este tema das finanças sustentáveis na Europa está centrado em alguma regulação que já existe, mas basicamente o tema central é o facto de já se ter definido o que são atividades ambientalmente sustentáveis e, portanto, o financiamento sustentável a nível europeu está muito associado à ideia da banca apoiar as empresas a fazer a transição para se tornarem atividades ambientalmente sustentáveis. E, portanto, essas definições começam a surgir, a coisa que não existia há 5 anos atrás, e, portanto, já temos uma indicação. Não é propriamente clara porque é nova, mas já temos uma indicação de, para uma atividade ser considerada verde, o que é que isso significa. E, portanto, essas definições já existem e, portanto, à volta disso, temos todo o sistema financeiro a alinhar-se ou a tentar alinhar-se com esse tema. Isso é um alinhamento difícil, porque eu diria que mais de 90% das empresas a nível europeu não estão alinhadas com este tema, o que é natural, porque senão nós não teríamos os danos ambientais que temos ou não teríamos a crise climática que temos atualmente e, portanto, é natural de esperar que mais de 90% das empresas a nível europeu não estejam alinhadas ainda com este tema da descarbonização e, portanto, precisam de investimentos e de incentivos para lá chegarem, sendo que agora já temos algumas definições do que é que isso implica, o que é que implica em concreto chegar a esse patamar de serem ambientalmente sustentáveis. E, portanto, na Europa está muito à volta desta questão da chamada taxonomia verde, ou seja, como é que se define que são atividades ambientalmente sustentáveis. Uma coisa que a nível europeu nós nos esquecemos é que também à volta do mundo existem outras taxonomias e, portanto, isto não é de todo um tema só europeu. Só para termos uma ideia, há taxonomias até na China, taxonomia desta natureza, a tentar definir o que são atividades verdes. A Geórgia, por exemplo, tem uma taxonomia. A Arménia está a trabalhar nisso. Portanto, é pensarmos que este tema não é só uma questão europeia, é uma questão mundial. Precisamente por isso, por ser uma questão já mundial, eu diria que estas alterações, obviamente que estas questões políticas, por um lado, a guerra veio a enfatizar que, de facto,
temas ambientais, nomeadamente independência energética, não é apenas um tema lá dos manifestantes ambientais, é uma questão estruturante e, portanto, termos a independência energética é um fator também que, de certo modo, está associado à democracia e à questão de lidarmos com estas dependências de países que poderão não estar tão alinhados ao nível político como nós. E, mais uma vez, só vem enfatizar, então, a urgência dos países europeus se tornarem independentes do ponto de vista energético. E, portanto, isso veio reforçar a necessidade desses investimentos. Por outro lado, também há, sem dúvida, uma tentativa de abrandar este caminho a nível europeu, à semelhança do que se está a passar nos Estados Unidos. E tendo em conta que para o ano vamos ter eleições a nível da presidência da Comissão Europeia, vamos ver se estes temas vão continuar a ser alimentados e puxados da mesma forma, ou se irão, de certa forma, abrandar, porque não há dúvida que há uma pressão grande para que estes temas abrandem ao nível das regulações que vão surgindo. Mas podemos dizer que este é um positivo, com muitas aspas. A pandemia serviu como catalisador para alertar as empresas, precisamente como isso que falou, da descarbonização, da sustentabilidade, do financiamento sustentável. Se é que houve alguma coisa de positivo da pandemia, serviu para isso? Ou seja, se não tivesse havido a pandemia, isto ainda seria um tema que estaria muito adormecido na sociedade mundial? Eu, por acaso, acho que não tem muito a ver com a pandemia. Eu acho que coincidiu. Ou seja, na altura da pandemia, a nível europeu, havia muita regulação que estava a ser criada. Já estava planeada desde 2018 e surgiu a pandemia, mas esta regulação e diretivas não abrandaram, continuaram a desenvolver-se. E coincidiu com o tempo da pandemia. E por isso nós depois, quando acordámos, não é? Constatámos, quando saímos da pandemia, de repente temos muita regulação sobre estes temas do financiamento sustentável, mas que eu acho que foi coincidiu com o calendário que a Comissão Europeia já tinha. Obviamente que durante a pandemia existiram, enfim, vários pensamentos sobre esta questão das alterações climáticas e falou-se bastante, mas agora que parece que a pandemia abrandou, eu olho para trás e acho que a pandemia acho que já estamos todos a fazer exatamente o mesmo. Acho que não aprendemos nada. Acho que não, acho que é um daqueles episódios interessantes. Nós tivemos a sorte ainda de não viver nenhuma guerra, não é? Mas é engraçado ver como as coisas são, não é? A memória é muito curta. Passamos por períodos muito difíceis e de repente, quando eles acabam, parece que nunca existiram. E eu, sinceramente, não vejo que a pandemia tenha tido tantos impactos positivos, porque já estamos todos a fazer exatamente a mesma coisa. Eu acho que isto coincide com um conjunto de regulação que surgiu e que depois começa a puxar o mundo inteiro também para esse caminho. E o facto é que muito daquilo que se dizia durante a pandemia o mundo agora vai ficar melhor, vamos ficar uma sociedade mais solidária e tudo mais, e de repente, a seguir à pandemia, aparece logo uma guerra. Portanto, acabou por não acontecer nada disso que falou. E como é que estes investimentos sustentáveis podem então ajudar a recuperar a economia nesta pós-pandemia e também a construir uma economia mais resiliente e mais sustentável? Ora bem, estes investimentos são fundamentais para nós adaptarmos e co-construirmos um novo sistema económico. Porque aquilo que eu acabei de dizer pode parecer muito utópico, mas na realidade nós estamos de facto a fazer essa transição. E esta transição não é só para uma economia descarbonizada, estamos a fazer uma transição para uma economia também com outro tipo de valores. Ou seja, nós nos anos 80 tínhamos aqui os valores típicos daquilo que se chamava o modelo do acionista, não é? Portanto, que as empresas, o objetivo de uma empresa é maximizar o lucro, e distribuir os dividendos pelos seus acionistas, sem dúvida. Mas, se nós olharmos para um conjunto de regulação que já está a existir também a nível europeu, nós de facto estamos a caminhar para um modelo de gestão em que se ambiciona que as empresas, obviamente que têm de dar lucro, porque senão não funcionam, mas o objetivo não é dar lucro a todo o custo. O objetivo é gerar valor para a sociedade, e isto é totalmente diferente do que criar lucro, que é distribuído para poucos. Portanto, gerar valor para a sociedade e conseguir ter um impacto positivo na sociedade. Isso é o que se espera das empresas e, portanto, é o que se espera também do setor financeiro. Ora, isto é uma mudança
radical face àquilo que nós aprendemos na escola. No entanto, a regulação toda europeia que está a sair e diretivas está toda a apontar para, de certa forma, induzir os agentes económicos a terem este tipo de comportamentos a nível das empresas. Portanto, estes investimentos são fundamentais para quê? Para ajudar, de facto, a que as empresas consigam implementar tecnologia para serem mais verdes, agora assim de uma forma muito simplista, e, por outro lado, também para que consigam implementar uma série de procedimentos ao longo da cadeia de valor para garantir que os direitos humanos estão salvaguardados, para garantir que o impacto com as comunidades é minimizado, para garantir que, de facto, são realizados alguns projetos que minimizam os impactos causados. Portanto, isto é uma mudança bastante radical que está em cima da mesa. A regulação que também está a surgir, por vezes, assusta algumas empresas, porque lhes atribui uma responsabilidade de cuidar, ou poderá atribuir ao Conselho de Administração a responsabilidade de incorporar nas suas decisões os temas ambientais e direitos humanos ao longo de toda a cadeia de valor. Portanto, isto é algo que ninguém está habituado a pensar. Isto aplica-se às empresas e o setor financeiro está a tentar fazer com que isto não se aplique ao setor financeiro. Okay? Há essa discussão também a nível europeu, mas eu diria que os investimentos verdes é complexo, mas é apenas uma parte desta grande mudança que se está a tentar fazer e que de facto estamos a caminhar para um modelo económico diferente. Precisamente nessa mudança radical que está a ser feita, como é que não só as instituições financeiras, mas também os investidores, como é que se estão a adaptar a todo este contexto de incerteza e toda esta mudança para tornar a economia mais sustentável, ou levá-la pelo menos nessa direção? Eu diria que não se estão a adaptar muito bem. Pelo menos a grande maioria. É óbvio que há exceções, ou seja, há sempre um grupo de bancos, um grupo de investidores que já defende esta abordagem há muito tempo, já tem negócio montado e já tem o seu modelo alinhado com estes temas, mas isso não é a maioria. Na realidade, o que nós temos visto, até nomeadamente ao nível dos fundos de investimento, é alguma tentativa de greenwashing. Eu não digo que esta tentativa de greenwashing seja consciente, não sei, mas que tem existido. E porquê? Porque o setor financeiro tem uma característica muito própria, que no fundo e a grande dificuldade está em fazer com que o setor financeiro consiga mudar a sua cultura, e eu não sei se isto de facto também é possível ou se o setor financeiro quer fazer essa mudança. Mas com a cultura que tem atualmente, de forma genérica, o que é que nós temos verificado? Temos verificado que o setor financeiro pensa da seguinte forma: ok, tenho este regulamento para cumprir. Até onde é que eu posso ir cumprindo com o regulamento? E fica agarrado à letra da lei e não ao espírito da lei. Nós temos visto isto, nomeadamente, no final do ano passado, porque os fundos de investimento têm já este ano de se autodeclarar se têm critérios ESG, se não têm critérios ESG, portanto, isso está tudo definido do ponto de vista de regulação. E o que é que nós constatámos o ano passado? O ano passado constatámos que havia uma série de fundos a nível internacional que se estavam a declarar como sendo muito sustentáveis, sendo que nós íamos olhar para o portfólio e, de facto, aquilo era um bocado dúbio. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que, efetivamente, o que estava a passar é que os fundos estavam a olhar para a letra da lei e, de facto, cumpriam com a regulação, porque a regulação não dizia qual era a percentagem mínima de fundos verdes que um portfólio devia ter. E, portanto, até podia ser, em extremo, apenas 1%. Eu podia dizer que como o meu fundo de investimento era verde, tendo apenas 1 ou 5% dos meus investimentos verdes, porque de facto a Comissão a nível europeu não existia a essa data uma percentagem mínima. E, portanto, foi isso que aconteceu. Portanto, o que é que nós constatamos aqui? Que a adaptação, eu acho que a adaptação, isto é um exemplo clássico, que evidencia que a adaptação do setor financeiro à larga escala é feita por obrigatoriedade e, se possível, preferem não fazer. Porque neste caso a regulação era larga precisamente para não haver nenhum crash e, no entanto, essa regulação, ao ser larga, deu aso a este tipo de atitudes que, obviamente, vão contra aquilo que se pretende. Portanto, eu diria que a adaptação está a ser difícil e não está a ser fácil e vai ser complexa. E, olhando para a perspectiva dos consumidores, qual é que é o papel deles neste impulsionamento do mercado dos investimentos sustentáveis? Os consumidores têm aqui um papel relevante, apesar da maioria não ter noção, mas rapidamente percebem, quando têm acesso à informação, rapidamente percebem. Coisas muito simples. Todos nós
ao abrir uma conta num banco, se calhar podemos tentar pensar, eu estou a abrir uma conta num banco, que tipo de preocupações ambientais ou sociais é que este banco tem? Porque eu, ao colocar lá as minhas poupanças, eu estou a promover, o meu dinheiro não vai ficar lá parado, o meu dinheiro vai ser uma alavanca para o banco emprestar dinheiro a outras atividades. Portanto, o consumidor número 1, será que as minhas poupanças estão a ser utilizadas naquilo que eu acho que é o certo? Será que o banco que eu estou a colocar o dinheiro tem alguma política de sustentabilidade ou tem alguma vontade, efetivamente, em ajudar as PMEs, por exemplo, a percorrerem este caminho da transição? Isso, por um lado, é logo a primeira questão. E perguntar ao banco, perguntar ao gestor de conta o que é que tem, o que é que há. Porque esses e-mails depois chegam à área de sustentabilidade e isso é importante. Por outro lado, se nós tivermos algum tipo de poupanças e quisermos, nessas poupanças, também junto do nosso banco, tentar perceber que tipo de fundos é que podem existir para eu colocar as minhas poupanças, também fazer essas perguntas, que é que critérios ambientais e sociais é que o fundo tem. E o consumidor, nesta área das finanças, eu acho que é basicamente estes dois temas, que é o banco onde eu tenho a minha conta bancária tem algum tipo de preocupações concretas, responde ao meu pedido de informação, ou eu consigo perceber, e se eu tiver poupanças e quiser investir em algum fundo, tentar perceber se esse fundo também tem ou não alguns critérios ambientais e sociais quando está a selecionar as ações. E em termos de educação, o que é possível fazer para abranger mais o tema das finanças sustentáveis e torná-lo, chegar a um público mais amplo, abrangê-lo mais? Pois, isso eu diria que era preciso transformar, não era transformar, era incorporar de forma como cadeira obrigatória, não optativa, porque o que acontece agora é que os temas, na maioria das faculdades, os temas de sustentabilidade são ainda ao nível da licenciatura optativas, portanto só os alunos que já estão interessados por natureza é que escolhem estas cadeiras. Eu diria que era incluir em todos os cursos ligados a economia, gestão, finanças, incluir o tema da sustentabilidade e da gestão sustentável e financiamento sustentável, mas incluí-lo também nos alunos das ciências. Porque isto é uma linguagem entre a ciência e a economia e finanças e, portanto, os dois mundos precisam de perceber esta linguagem. Eu diria que era colocar isso de forma universal para todas as licenciaturas destas áreas, pelo menos, porque atualmente o que é que acontece? Só quem tem dinheiro é que tem acesso a esta informação, porque estes cursos ainda são só cursos executivos, MBAs, pós-graduações, portanto, o acesso a esta informação sobre gestão da sustentabilidade, de forma mais específica, sobre financiamento sustentável, só tem acesso quem tem dinheiro para comprar estas formações. E, portanto, isto até é contraditório, porque, sendo uma área em que há tanta oferta de trabalho, seria de estar a educar os mais novos sobre o tema, porque à saída do curso teriam imensas ofertas de trabalho. Não estando a fazer isso, estamos, de facto, a diminuir as oportunidades de todos obterem ou irem trabalhar para esta área, porque, na realidade, só quem tem mais acesso a só quem tem mais dinheiro é que vai à frente nesta identificação de competências, e isso não é de todo justo, nem faz sentido nenhum. Já estamos aqui perto do final do programa, deste podcast, mas tinha aqui mais uma questão só para lhe perguntar. Há alguma iniciativa ou algum projeto que se esteja a destacar no mercado das finanças sustentáveis? Eu não diria bem aqui um projeto, eu diria que eu acho muito interessante nós percebermos que este tema não é algo só europeu, e há bocadinho já referi, vou referir novamente. Países como a Geórgia, a Arménia estão a desenvolver, os países estão a própria Arménia já tem uma taxonomia verde. A Geórgia já tem uma taxonomia verde e tem uma estratégia de financiamento sustentável. A Arménia está a desenvolver uma estratégia de financiamento sustentável. E porquê? Essencialmente porque se não tiverem esta estratégia a nível nacional, os fundos, os bancos europeus de desenvolvimento, os bancos internacionais, etc., vão ter mais dificuldade, vão sentir mais dificuldade em poderem transferir fundos para estes países. E, portanto, eu diria que não é bem um projeto, mas a dinâmica mais interessante que eu encontro é o facto de termos países a nível asiático e a nível africano a começarem também a desenvolver as suas taxonomias e as suas estratégias de financiamento sustentável que partem do Banco Central. E eu acho que isto é que é um ponto muito interessante. E é interessante também acompanharmos o tema relacionado com o papel dos bancos centrais. Será que o combate às alterações climáticas também poderá ser um mandato
dos bancos centrais, uma vez que o mandato dos bancos centrais é apoiar a política pública do país. Se o país tem uma política pública de atingir a descarbonização, será que também não pode passar a ser mandato do Banco Central desenvolver políticas fiscais e monetárias que ajudem a alcançar esse objetivo? Eu diria que este é o grande tema mais interessante e que é muito curioso ver-se alguns países em que estes temas partem já dos bancos centrais. Países que, enfim, que têm mais dificuldade em obter financiamento e, portanto, que isto se torna uma questão necessária. E países que, se calhar, não, precisamente por essas dificuldades financeiras, não se esperava que, se calhar, tivessem capacidade para fazer tomar esta iniciativa. Exatamente, e é isso ou seja, nós podemos pensar que não teriam capacidade, por outro lado, o que significa é que há financiamento para os ajudar a desenvolver estes temas. Rapidamente eles percebem que estes temas são importantíssimos porque sem eles não conseguem obter o financiamento que precisam, e é outra versão completamente diferente. Enquanto que nós na Europa parece que estamos a fazer isto para atingir a descarbonização, e estamos, há outros países que têm de entrar por este caminho porque senão nem sequer conseguem obter o financiamento. E, portanto, a pressão é muito diferente, e isso faz com que estes países que nós à partida achamos que não fazem grande coisa, na realidade estão a acelerar imenso com o tipo de práticas que estão a implementar. E, portanto, isto não é um tema só europeu, é um tema à escala mundial. Estão a dar eles o exemplo. Estão, sim, sem dúvida. Sofia Santos, infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste podcast e certamente voltaremos a falar numa outra oportunidade. E encerra assim mais um episódio do Descomplicando as Finanças Sustentáveis.